A paz do Senhor, amém, meus amados. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vim hoje aqui nessa manhã para contar o meu testemunho, desde o dia da minha infância até a data de hoje. Aconteceu assim, meus irmãos, na minha vida. Assim que eu nasci, a minha mãe biológica que me teve, ela não tinha interesse de me criar. Ela queria me dar, para criação, para adoção. Aí a minha mãe e meu pai que me adotaram, chegou até a ela e disse, pois me dá essa criança que eu vou criar. A minha mãe me criou, mas meu pai me registraram no cartório. Eu fui bem criada, eu fui bem amada, fui bem educada. Na minha infância, eu fui uma criança como outra qualquer. Eu gostava muito de brincar, eu fui muito mimada, estudei, fui pro colégio, estudei e dava trabalho como qualquer outra criança. Porém, meus amados, eu não sabia que eu tinha dom de visão, de revelação. E já desde criança, que eu via crianças pequenas que conversava comigo, que falava comigo. Porém, eu não dava muita atenção por conta de... Para mim eu achava que não existia, mas desde que já era visões que eu tinha. Aí fui crescendo, estudei. Com 16 anos, fui para a igreja evangélica. E na igreja evangélica, eu decidi me batizar, me batizei, mas não seguia a religião, não seguia o evangelho. E lá eu conheci o meu esposo hoje. Uma noite meu esposo frequentava a casa de uma irmã minha. E uma noite eu na calçada de casa, eu avistei ele e perguntei ao meu cunhado quem era. O meu cunhado disse, é o irmão da igreja. Aí eu disse para ele, meu cunhado, eu gostaria de conhecê-lo, de conversar com ele. Aí um certo dia, meu cunhado me apresentou a ele, a gente conversou, conversa vai, conversa vem. Eu disse a ele que eu estava interessada em namorar com ele. Ele disse que eu era muito nova, que eu tinha que procurar uma pessoa mais jovem. Mas mesmo assim eu não quis entender, continuei tentando namorar com ele, até que um dia ele aceitou. Ele foi pedir eu em namoro pro meu pai. Aí meu pai disse, eu queria que ela estudasse, porque ela é muito nova, mas ela quer namorar cedo, eu vou deixar. Aí a gente namorou, eu ia para a igreja, ele também. Aí a gente noivou e casamos no civil e depois na igreja evangélica. Depois que nos casamos, fomos morar de aluguel na casa da minha cunhada. Moramos um tempo lá, eu engravidei do meu primeiro filho e foi uma gravidez, tinha tudo para ser uma gravidez saudável, normal. E o meu primeiro filho, na ultrassom já de 5 para 6 meses, eu descobri que ele tinha uma deficiência chamada hidrocefalia, e que é água no cérebro. Aí eu continuei fazendo os pré-natal, tudo direitinho. Aí meu esposo, quando eu estava grávida de 5 para 6 meses, a gente teve um desentendimento e ele resolveu se afastar há um tempo. Aí quando foi já para mim completar 7 meses, aí meu esposo voltou. A gente reatou, ele voltou e
Ele voltou no dia 24 de dezembro, quando foi no dia 25 de dezembro de 2002, o meu filho nasceu. Aí nasceu com hidrocefalia, ficou na incubadora 2 meses. 2 meses a gente indo visitar ele e tudo, até que ele recebeu alta, a gente trouxe para casa. Os médicos diziam que ele não ia andar, que ele só ia viver até os 7 anos, que o pulmão dele era um maior do que o outro. E a gente ficou muito triste, mas entreguemos nas mãos de Deus. Aí oremos, fizemos campanha, ele, meu esposo, fez várias campanhas na igreja, foi pro monte, até que o nosso filho ficou curado, para a honra e glória de Jesus. Aí a gente estava morando na casa, num quartinho, meu pai tinha dado pra gente morar. Aí eu engravidei do meu segundo filho. Foi uma gravidez não igual à primeira, porque eu tive muitos sintomas de enjoo, tinha febre, aqui lá tinha infecção. Aí quando foi com 6 meses de grávida, eu comecei a sentir umas dores, ia para maternidade, os médicos diziam que não era a hora, eu voltava para casa. Aí depois eu senti uma dor forte, aí meu esposo levou para a maternidade, foi onde nasceu meu segundo filho. Nasceu com problema cardíaco, 6 meses de gestação, ele nasceu prematuro, foi para a incubadora, passou 4 dias vivo e faleceu. Aí 1 semana depois, a minha mãe veio falecer de uma queda de escada. Ela ia descendo e teve uma tontura, caiu. No que ela caiu, ela bateu a cabeça, deu traumatismo craniano e ela veio a falecer no hospital. Aí, meus amados, eu e meu esposo alugamos uma casa na outra rua da onde a gente morava. Aí lá, meu esposo tem uma locadora e a gente foi vivendo, indo para a igreja. Aí eu engravidei da terceira filha. A minha filha nasceu parto cesáreo de 9 meses. Eu descobri que eu tinha um problema no útero, no qual eu não podia ter um filho normal de 9 meses. Eu teria que ter de 9 meses sendo cesáreo e só se eu fizesse uma seclagem no útero. Aí eu fiz a seclagem até que eu consegui gerar minha filha, minha terceira filha. Ela nasceu de 9 meses, parto cesáreo. Aí a gente veio morar em Horizonte, resolvemos vir morar em Horizonte. Eu, meu esposo e meus 2 filhos, o primeiro e a terceira, que o segundo tinha falecido. Aí a gente veio morar no Horizonte, aí a gente brigava, eu não era muito convertida, ia para a igreja, mas não me afirmava. Aí meu esposo resolveu viajar sem nos dizer nada. E eu fiquei no Horizonte. Aí fiquei preocupada, deu horas e horas ele não vinha. A gente pensou até que tinha acontecido alguma coisa com ele. Fui para as reportagens, fui até no IML, nos hospitais e ele, nada dele. Aí o tempo foi passando, meu pai resolveu me pegar em Horizonte e levar para Fortaleza. Aí chegando lá em Fortaleza, eu com as 2 crianças, meu pai cedeu uma casa para mim morar mais com meus 2 filhos. E o tempo foi passando até que uma prima dele, do meu esposo em Horizonte, ela ligou dizendo que ele estava em Mossoró. Aí a gente conseguiu contato, ligou para ele voltou e aí a gente reatou novamente o casamento. Foi onde eu engravidei do meu 4º filho. E ele estava trabalhando no supermercado de motorista. Aí meu filho nasceu, também de 9 meses, parto cesáreo por conta da seclagem. Aí a gente resolveu novamente voltar para Horizonte. E quando foi em 2010, eu terminei meus estudos, fiz supletivo, terminei o 2º grau, aí a gente veio para Horizonte. Chegando em Horizonte, eu logo me empreguei numa firma de calçados. Ele também
foi trabalhar e a gente ficou morando de aluguel por muito tempo. Aí eu engravidei da minha quinta filha. Uma gravidez normal, foi até os 9 meses, fiz seclagem e tudo. Aí minha filha nasceu de parto cesáreo, mas também trazia um problema cardíaco, no qual, com 4 dias de nascida, ela veio a óbito. E depois voltei para a igreja, fiquei frequentando mais meu esposo. Aí engravidei da minha sexta filha. Minha filha nasceu também de 9 meses, parto cesáreo por conta da seclagem. Eu tive uma perfuração de bexiga nessa cesariana, mas no qual eu superei a perfuração de bexiga, estou bem, a minha filha de 6 meses também está bem, sobreviveu e a gente continuou morando em Horizonte. Em 2014 eu fiz supletivo, entrei na faculdade de pedagogia, na qual eu fiquei só até o 4º semestre de pedagogia. Depois eu pensei, não, eu quero algo melhor. Fui fazer um vestibular de medicina em fisioterapia, no qual eu passei e já ingressei na faculdade para fazer o curso de fisioterapia. Em 2018, eu também tinha um sonho de entrar na política. Fui concorrer a uma política de deputada federal. Só que na faculdade, meus amados, eu já sentia sintomas de dor de cabeça, pressão alta, sentia vários problemas de saúde. Muitas vezes tinha que sair até da sala de aula porque não estava bem. Porém, em 2018, nas campanhas, entregando panfletos, eu me deparei com a depressão e crise de ansiedade, no qual